Boa noite, queridos. Graça e paz. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês, servindo a comunidade que eu faço parte. E nós vamos dar continuidade hoje para essa série que começou no primeiro domingo de setembro e que está percorrendo todas as semanas. Então, se você não estava aqui em algum dos domingos, procure lá no YouTube da Reino. Está tudo lá para você assistir ou reassistir. E nós temos mais hoje e mais a semana que vem, de um tema tão delicado, de questões tão sensíveis. E no dia de hoje, eu queria ler um texto com vocês, chamado Sermão do Monte. É em Mateus, no capítulo 5. Eu vou ler na NVI. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, verso 11, serão vocês que, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois na mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse texto, quando eu estava pensando na estruturação dessa série, eu procurei e tenho procurado tratar e lidar, mostrando, explanando o fato de que no Evangelho existe uma psicologia muito profunda que lida com dimensões na nossa mente, no nosso coração, e que estrutura realidades de vida dentro de nós. Só que muitas vezes, para isso, a gente precisa confrontar enganos e distorções que muitas vezes a gente carrega, vai absorvendo sem sequer se dar conta. E que isso vai nos impactando emocionalmente, nos deixando deprimidos, ansiosos, panicados, exaustos internamente. E um desses temas distorcidos dentro de nós é a meta da felicidade. Provavelmente a maioria dos filmes, livros de autoajuda, ou até mesmo suas orações, seus projetos, tenham como alvo essa meta: ser feliz. Ser uma pessoa feliz e próspera. Só que a grande questão é que já começa que o conceito de felicidade está distorcido na nossa mente. A gente não é neutro. A gente vive em 2024, no ocidente da Terra, influenciado por 1 milhão de narrativas que vão criando um imaginário dentro de nós, aonde felicidade se tornou um conceito de uma alegria eufórica. Você é um ser de gargalhada, numa satisfação maravilhosa, sempre satisfeito, com menos ou quase nada de dores.
Você meio que é poupado de dores, já que você é um ser feliz e próspero, porque as circunstâncias são todas favoráveis, e com conquistas financeiras, de status, de fama. Esse é o imaginário. Isso que muitas vezes pega você e eu, sem que sequer a gente se dê conta. E aí você e eu nos convertemos, abraçamos alguma comunidade religiosa, e ao invés daquilo nos levar a uma maturidade de consciência, simplesmente valida a fantasia que a gente está absorvendo. No Brasil e no mundo, mas especialmente no Ocidente, da década de 70 para cá, cresceu o que chama-se de teologia da prosperidade. Graças a Deus aqui é um ambiente onde a gente desconstrói isso na mente das pessoas, mas é aquela lógica de profundas barganhas com o divino. Então, se eu rezar bastante, se eu der muito dinheiro, se eu tomar um gole de água, se eu der 3 pulinhos, se eu fizer 10 campanhas, então Deus é quase que obrigado a agir, porque Ele simplesmente reage ao fato de que eu o provoco. Só que de uns 10, mas especialmente de uns 7 anos para cá, cresceu um outro conceito, chamado de teologia coach. Nada contra se você é um profissional da área, não estou falando com você, estou falando de um conceito que passou a ser utilizado pelos estudiosos, que é onde a teologia da prosperidade, ainda por mais adoecedora que fosse e é para a mente, ela ainda tinha em Deus o milagre. Então eu dava o dinheiro, eu subia no monte, eu dava o grito de guerra, eu jogava água e Deus operava o milagre. Eu me frustrava, me amargurava, adoecia. Só que a teologia coach tira Deus do cenário e ela é extremamente antropocêntrica. Eu faço. Eu entendi o código, o princípio, a regra, só que aí, meu irmão, quando você começa a lidar com a sua alma como se fosse uma planilha de Excel, sua alma não está nem aí para essas lógicas. Quando você começa a sofrer e o castelo de areia desmorona, antigamente você se amargurava com Deus, se frustrava com Deus. Hoje, só sobrou você. E aí, nessa hora, sua alma entra em surto. Porque deve ter alguma coisa errada comigo. Porque você imagina, e esse é o desejo que a indústria queira, que quem é feliz é o meu vizinho. É o casamento daquela pessoa, é aquela família. Eles são bem-sucedidos, eles são prósperos. E se não está dando errado comigo, se antes eu me frustrava e me amargurava com Deus, agora eu não me suporto. Então eu tenho vontade de morrer. Por quê? Porque o conceito que se construiu no nosso imaginário, a mentalidade que se expandiu entre nós, é uma ideia dessa felicidade de euforia, de gargalhada, de satisfação, de facilidades, de imunização de dores e de muito status, e de muito poder, e de muita conquista. Afinal, você é cabeça e não é cauda. E a gente canta e se arrebenta na parede. Que quando você tem que lidar com a realidade, ela não está nem aí para sua fantasia. E a realidade não poupa ninguém. Ela vem e despe você, e aí você olha para dentro de si e encontra um vácuo. E essa noção de felicidade que se construiu e que a gente busca, se tornou essa meta existencial que tiraniza a tua alma, vira a tirania da felicidade. O problema disso tudo é que isso cria, pela ilusão, pela fantasia hollywoodiana de felicidade,
Se cria dentro de você e dentro de mim uma excessiva fragilização. Nós ficamos despreparados para a realidade da vida. Porque nós nos tornamos emocionalmente infantilizados. O cara tem 48 anos, mas emocionalmente é uma criança. É um bocó. Não dá conta de um tranco da vida. Porque quanto maior o nível da expectativa fantasiosa, maior vai ser o nível da sua frustração angustiosa. Quanto mais fantasia, quanto mais expectativa, porque não tem como você e eu vivermos sem expectativas. O problema é quando as suas expectativas são erigidas sobre fantasias, sobre conceitos imaginários de Hollywood, e daí do Hollywood gospel. E quando dá errado, e quando a existência não respeita os seus projetos, quando o mundo dá uma chacoalhada, a sua alma se deprime pela desilusão. A sua alma entra em processos de depressão pela fantasia que desmoronou. Eu lembro que em 2015 lançou um filme do Will Smith chamado Um Homem Entre Gigantes. Vale a pena assistir, apesar de eu dar spoiler agora. Eu brinquei de manhã, eu falei, gente, 2015, 9 anos passou, assistiu? E nesse filme, que é uma história real de um médico nigeriano, ele descobre, pelas autópsias, que o futebol americano, o tipo daquele jogo, causava problemas cerebrais, convulsões, e os atletas estavam morrendo. Então, aquele nigeriano, com um sonho americano de felicidade, falou, cara, eu preciso contar. E quando ele começou a contar, é como se eu começasse a contar no Brasil, que jogar futebol pode matar. A indústria toda caiu em cima dele para silenciá-lo. A indústria toda falou, cara, fica na tua. E aí, por que eu estou citando esse filme? Tem uma cena que me chamou muita atenção, quando ele está deprimido no banco, e ele teve que se dar conta que aquele sonho americano dessa felicidade gloriosa era pura fachada. Aquela indústria toda não estava nem aí para a vida. O negócio era business, faturamento, e é a vida humana que se exploda. Porque é isso que a nossa alma sente quando a gente vive de fantasias. E o próprio Jesus desconstrói isso em nós. Leia depois João 16 inteiro. Uma das últimas falas de Jesus no ministério dele, ele começa a contar que ele precisava ir para a cruz. Ele começa a contar para os discípulos o que eles iam passar. Ele falou, vocês vão ser perseguidos, vão caluniar vocês, alguns de vocês vão morrer. E ele, no meio desse monte de choque de realidade, ele diz assim, mas eu falo essas coisas para que vocês não se escandalizem, para que vocês não tenham um choque. Por quê? Porque o Evangelho, meu irmão, minha irmã, cria essa maturidade interna dentro de nós e nos cura na verdade. E a verdade passa pela realidade. E a maneira que Jesus lida com aqueles homens é, olha, isso é o que vocês vão passar. Isso é a realidade desse mundo caído. Porque se vocês saírem sem ter essa clareza do que é a existência, quando o mundo te chacoalhar, você entra em escândalo interno. Você explode. Por quê? Porque doeu? Não, dói para todo mundo. Eu costumo dizer que existe diferença entre dor e sofrimento. A dor, ela é real, objetiva, o que dói, dói. Se o meu irmão jogar um tênis na minha cara, vai doer, independente do que eu penso. Mas o sofrimento que isso vai gerar em mim não é objetivo. Tem a ver de como eu interpreto aquilo.
E o que Jesus está falando com aqueles discípulos, e ele fala: eu falo isso tudo para que vocês tenham paz em mim. Falo, gente, parece que não combina um choque de realidade com paz, mas combina sim. Não existe maturidade na fantasia.